impossível falar de rádio e evangelização sem citar o decreto intermirífica sobre os meios de comunicação social. A expressão latina intermirífica poderia ser traduzida como dentre as maravilhas e refere-se às grandes conquistas técnicas que o homem havia alcançado naquelas últimas décadas. O decreto foi aprovado em 4 de dezembro de 1963 pelo Papa Paulo VI. Foi o segundo entre os 16 documentos do Concílio Vaticano II. Na introdução deste documento, se lê: a Igreja como mãe sabe que estes meios, se usados corretamente, prestam um enorme serviço ao gênero humano, dão eminente contribuição para o lazer e o cultivo dos espíritos e ajudam a propagar e tornar mais consistente o reino de Deus. De acordo com o jornalista Jorge Teles, um dos participantes do colóquio que tratou do tema rádio e evangelização na noite desta terça-feira no Instituto Histórico de Guarapuava, também é impossível falar de evangelização através do rádio sem lembrar do primeiro bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Frederico Elmel. E a gente falar de evangelização, de comunicação aqui em Guarapuava, no rádio, é impossível a gente falar sem falar de Dom Frederico, que ele foi o grande mentor, né, da Rádio Cultura, na criação da Diocese em 1966, com a vinda de Dom Frederico, já se começou a se ir em busca de um meio de comunicação aqui para a Diocese. Os primeiros documentos que se tem da Rádio Cultura é de 1966, né, o ano que foi criada a Diocese. Então, em 66, a Rádio Cultura, né, ela foi criada uma empresa no papel, né, que tinha por objetivo trabalhar os meios de comunicação quando tivesse uma autorização do governo federal. E essa autorização ela veio logo em 1967. Então, por aí dá para a gente ver o perfil, né, de Dom Frederico, né, aquele homem que era um homem arrojado, dinâmico e que tinha uma visão de futuro. Porque, vejam bem vocês, a Diocese de Guarapuava, uma diocese nova, com uma extensão territorial tão grande, número limitado de padres. Se hoje são 82 padres aí para 1.100 comunidades, aí para toda a extensão territorial. Na época aí que Dom Frederico chegou em Guarapuava, esse número com certeza era bem menor. Tanto é que veio com ele muitos padres da Europa, né, dos ermitas, para fazer esse trabalho de evangelização. Então, o que a gente lê assim, sobre Dom Frederico e sobre a Rádio Cultura é que a Rádio Cultura seria um instrumento do Evangelho poder chegar aos 4 cantos aí da nossa diocese. A Rádio Cultura nasceu, segundo documentos da época, no ano de 1966, mesmo ano da criação da Diocese e da chegada de Dom Frederico. Em 1967, a Rádio Cultura recebeu a autorização para a exploração de um canal de AM em Guarapuava e, em 1971, a emissora estava no ar. Em 1979, a Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Limitada transformou-se em fundação, em cujos estatutos uma das finalidades é propugnar pela formação religiosa do povo dentro do espírito democrático e cristão da nacionalidade brasileira. O diretor-geral da Central Cultura de Comunicação, Rádios 93 FM Cultura AM, Padre Reunaldo Pereira da Cruz, falou sobre essa finalidade das emissoras pertencentes à Fundação Nossa Senhora de Belém. Evangelizar pelo rádio não é apenas acompanhar o bispo, onde o bispo vai ou fazer a transmissão de uma missa. É muito mais do que isso, né? É acompanhar todo esse feed, esse perfil da programação toda, mantendo uma programação coesa, ética, que vise os valores que nós pregamos e anunciamos, que vem da teologia da igreja, que vem dos ensinamentos da igreja. Então, quando a gente fala em eu quero evangelizar pelo rádio, eu faço um programa de evangelização pelo rádio, nós olhamos muito assim pela qualidade do programa, mas o que você vai fazer no programa? Qual que é o perfil que você quer fazer? O que você quer desenvolver no programa? Porque de repente a gente olha se o Papa tem dado muita atenção, Francisco, ultimamente, para o exibicionismo, essas coisas assim que ele diz que nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Para não se exibir demais, não se aparecer demais, né? Então nós temos que ser discreto
E a evangelização tem que ser assim, né? Ela não passa apenas pelo falar, mas é pelo testemunho de vida, pela coerência da fé que a gente tem, pela boa convivência no dia a dia. Então, de repente eu sou muito bom no microfone, sou muito bom no falar no microfone, mas aí na sociedade, na comunidade, na igreja, eu não sou aquela pessoa assim tão bem vista, tão bem acolhida, e o meu testemunho deixa muito a desejar. Então a gente vê que é um testemunho que se prolonga. Então por isso a gente olha os programas religiosos que nós temos hoje, mas a gente olha muito assim que temos que primar muito pela qualidade evangelizadora, né? Que passa por formação, passa por realmente teologia, passa por critérios assim bem bonitos de evangelização que nós temos que ter, né? Nós temos que caminhar com aquilo que a igreja está ensinando. Eu posso criar nos programas espécie de igreja paralela para fazer aquilo que a minha cabeça está dizendo ou aquilo que o meu grupo está orientando, né? Eu tenho que ter uma caminhada para a igreja, né? Então eu tenho que falar aquilo que a igreja está falando. Para cumprir essa finalidade, diversos programas de evangelização fazem parte da programação da Central Cultura de Comunicação. Dentre eles, Jesus Vive e é o Senhor, veiculado aos domingos, às 7 da manhã, na 93 FM, conforme relata César Piscinini, um dos apresentadores, que esteve presente no colóquio, acompanhado de sua esposa Elza, que também participa do programa. O programa Jesus Vive e é o Senhor está no ar há 29 anos. Foi fundado em 16 de maio de 1987, quando por coincidência a gente chegou aqui. Um encontro de leitura crítica da comunicação social com o Faxina, exatamente. Era um tempo interessante. O movimento Renovação Carismática Católica estava muito forte na época, estava fazendo um furor enorme. E já vinha no esteio Canção Nova, no comecinho e outras situações que nos inspiraram. Começamos, pedimos para o Rogério, e ele eu brinco até hoje, e é muito engraçado, ele nos vendeu 15 minutos. Era pago, e bem pago, né? A gente fazia uma coleta junto aos grupos de oração e aí o programa veio. Foi crescendo com o tempo, não vamos contar a história inteira, mas antes ele tinha a cara, bem no início, de movimento. Renovação Carismática Católica. Até porque o movimento na época ele era bem, né, bem radical. Mas rapidamente ele amadureceu. Se a gente comparar o programa de 15 minutos lá no programa de hoje, para abreviar a história, o falar a linguagem da igreja, o que a igreja ensina. O primeiro bloco do programa hoje, de 1 hora, é conhecendo a igreja. Sempre ou com um assunto ligado a algum documento novo do Vaticano, ou alguma reunião, algum documento novo da CNBB, e é sempre trabalhar isso ali, 10, 15 minutos de uma forma resumida. Assunto não falta, né? Depois nós temos um segundo momento que destaca a vida de santos, porque sempre achamos importante, eles nos servem de exemplo para o mundo moderno, e logo após é um momento de oração, e a gente nota que principalmente o retorno do público, eles aprendem conosco, tirar a modéstia de lado, aprendem ali no Conhecendo a Igreja, aprendem conosco, aprendem uma história, mas o grande veículo de comunicação que segura o nosso programa há 30 anos, e já passando por tantas, né, é o momento de oração. Adriana Kretzel, apresentadora da Hora da Misericórdia às 3 da tarde na Cultura M, fala de algumas histórias que envolvem a sua vida de apresentadora de um programa de evangelização. Do programa Hora da Misericórdia, ela entrou no ar dia 5 de agosto de 2013. Evangelizar para mim, assim, na rádio,
conquistar novos corações para que esses corações tenham um encontro pessoal com Jesus. Na Hora da Misericórdia, a gente tem vivido muito isso, porque a Hora de Grande Misericórdia, eu encontro pessoas que falam assim para mim: nossa, eu amo ouvir o programa porque a gente está tão cheio de problema e você, quando fala, você é uma pessoa que não tem problema. Mas só que a gente sabe, quando a gente entra no estúdio e vai fazer o programa de evangelização, é missão. Os nossos problemas estão ali, né? Mas são os nossos, né? O povo que está do outro lado, a gente procura ajudar. Mas quando a gente vai na frente do microfone, às vezes eu olho pro Joelson, né? Que faz a técnica. Joelson, eu queria que fosse 3,5, porque eu já tinha terminado. Assim, você pensa, meu Deus, e agora? Né? Eu tenho que dar aquele gás, eu tenho que dar aquele pique, porque a Hora da Misericórdia é um programa motivacional. Tia Zeunita, como é chamada carinhosamente pelos ouvintes e companheiros de emissora, também falou da sua experiência no rádio evangelizador. Quando a gente entra realmente no programa, esquece pessoalmente de si mesmo. A gente vê que é uma moção do Espírito que está conduzindo a gente. Não é mais o humano nosso, mas é a moção do Espírito Santo que conduz aquele horário do programa. Porque não é para nossa pessoa, mas é para um determinado público que está ouvindo, ouvintes, né? E uma coisa muito bonita é que a rádio sempre faz. Ela evangeliza, mas tem também formação da igreja, cultura. Ela traz assim uma gama muito grande de informação assim que o povo não conhece e que fica amando a igreja, amando a Deus sobretudo, né? Joelson Osmar, que atualmente apresenta o programa Clube do Ouvinte com a tia Zeunita, relembrou de alguns fatos pitorescos que envolveram a sua carreira. Pelo caminho que a gente tem com a renovação carismática, né, eu fui me encaixando nos programas de evangelização. Né? O primeiro programa, Luz e Vida, às 3 horas da tarde, era muito difícil de fazer, porque no FM, né, 3 horas da tarde, o programa de evangelização, e ainda estava, o Padre Jacques ainda estava começando com aquela ideia de evangelizar mais através do FM. Então foi bem difícil esse começo, né? Só que daí com o tempo foi mudando a programação e a gente passou com o programa Luz e Vida à noite. O pessoal da penitenciária ouvia muito o programa, né? Só que como que a gente se comunicava com eles? Eram os agentes que ligavam para nós, né? Na rádio, passando os pedidos das pessoas que estavam encarceradas e a gente analisava. E os agentes também pediam muita oração. E isso foi um fato muito legal que eu lembro até hoje. Padre Jean Patrick, apresentador da Ave Maria na Cultura AM 93 FM, também relatou a sua experiência como o mais novo integrante da equipe. A rádio marcou muito também, marca até hoje na minha vida, né? Uma experiência que eu tenho agora, mais recente, né? Eu gosto de eu fui conversar com o Dom Wagner, falei, daí Dom Wagner, o que o senhor está achando? Tem alguma sugestão? Ele falou, não, seja o mais natural possível, né? Se coloque na casa das pessoas, conversando com as pessoas, né? E o meu programa é gravado, né, todo dia. Eu me coloco, quer dizer, vai ao ar todo dia, eu gravo uma vez por semana, né? Mas na hora que estou gravando eu faço essa experiência, né? Um dia eu imagino que estou na casa de alguém conversando com as pessoas, outro dia estou tomando um chimarrão, tentando colocar mais próximo possível, né? Os colóquios fazem parte da exposição A Rádio Cultura nos 50 anos da Diocese de Guarapuava e prosseguem até sexta-feira, dia 23, no Instituto Histórico de Guarapuava, sempre às 7 da noite, com entrada franca. Com a colaboração do jornalista Jorge Teles, Céci Maciel, para a Central Cultura de Comunicação.